Graça e paz, amados. Louvado seja o Senhor por mais uma vez. Nós estamos aqui nesta casa, juntos, usufruindo da presença de Deus. Eu estou muito feliz. O Senhor sempre confirma a sua obra. Ontem, quando Magna foi lá em casa, eu já sabia, que eu ia trazer a palavra. Eu falei assim: nossa, eu vou perguntar a ela qual que é o repertório. Porque é tão bom, você trazer uma palavra dentro do repertório, fica mais fácil, porque o louvor, ele faz isso, ele abre caminho para que quando chegue a palavra, o seu coração já é um lugar bem melhor. Eu falei: não, eu vou confiar no Senhor. Eu fiquei curiosa, mas aí eu queria falar: Magna, não, eu vou confiar no Senhor. Ela passou lá rápido, Eu falei: não, vou confiar no Senhor. E o Senhor vai confirmar. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a presença. Tudo que eu ouvi desde o primeiro momento que eu cheguei aqui foi essa palavra: presença. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor porque Ele está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de a gente iniciar a palavra, eu gostaria de que a igreja se colocasse de pé e fizesse uma oração junto comigo. Hoje, assim que estava revisando a palavra que ia trazer hoje à noite, e orando, porque eu sempre faço esboço e falo: Senhor, isso é a minha faísca. Isso é o meu entendimento, isso é o que o Senhor trouxe, mas o Senhor é abundante. O Senhor é muito maior. E Deus sempre experimenta. Então, quando eu saí do meu quarto, eu deparei com a situação que eu tinha acabado de orar: Senhor, eu não quero só o Senhor pelo poder que o Senhor tem. Eu quero a sua presença. E aí, quando eu entrei no quarto, meu sobrinho estava com muita febre. Ele estava com fadiga para respirar. Quando eu coloquei a mão no coração dele, o coração dele estava disparado. Aí eu falei assim: Senhor, vem com o teu poder. Mas eu falei: Senhor, se todavia o Senhor não quiser manifestar o seu poder, vem só a tua presença. Porque às vezes na hora nós queremos Deus porque Ele pode fazer. Mas eu falei: Senhor, vem com a tua presença. Porque a vontade, quando você vê um ente querido sofrendo, é que na hora ele seja curado. Você quer usar o poder. Mas eu escolhi a presença. Ele foi para o hospital, eu orei por ele. Falei: Jesus, eu oro, porque eu sei que a sua presença vai o acompanhar. O Senhor está aqui, o Senhor faz o que o Senhor bem quiser. Se o Senhor quiser curar ele agora, o Senhor cura. Mas se o Senhor quiser permitir que ele vá para o hospital, ele vai. Mas o importante é que ele vai com a tua presença. Não vai ter negligência, não vai ter mau atendimento, porque a tua presença vai estar lá. Ele foi atendido, colocaram ele no oxigênio, e ele estava tomando remédio, ele está internado, mas eu sei que a presença do Senhor está lá. Vamos orar neste momento em favor da vida dele, para que o Senhor Deus continue operando. Pai, em nome de Jesus, junto com a sua igreja, Pai, nós oramos, para que o Senhor Deus continue, Deus, ali com Noah, Pai. Continue com seu pai, a sua mãe. Que o Senhor fortaleça cada dia mais a fé deles, Pai. Eu ensine a confiar no Senhor. Meu Deus, nós repreendemos toda enfermidade no nome de Jesus. Nós pedimos que a sua presença, Senhor Deus, faça o que bem lhe parecer, Senhor, porque nós confiamos no Senhor. Nós confiamos que o Senhor é um médico por excelência. Nós confiamos que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, o Deus que sara, o Deus que cura todas as enfermidades. Por isso, Deus, nós estamos aqui, Senhor, e podemos nos alegrar diante da sua palavra, Pai, e glorificar o teu santo nome, para a glória de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Pode se assentar, por favor. Aleluia. O meu dia começou assim, com essa palavra queimando no meu coração. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença.
Quando a gente é convidado para ministrar a palavra de Deus, então você sempre pergunta: Deus, porque tem tantos assuntos na Bíblia, eu sempre pergunto: Deus, o Senhor conhece cada pessoa, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada necessidade. De acordo, Senhor, com aquilo que o Senhor quer falar aos presentes naquele dia. O Senhor prepare, o Senhor me dê uma palavra. Porque tem muitos assuntos que nós podemos falar, irmão, que são gloriosos. E essa palavra ficou queimando no meu coração. Buscai o Senhor perpetuamente. Essa palavra está me perseguindo. Então eu parei e falei: vamos ver o que o Senhor quer. E quando a gente ora, a gente vê muitos caminhos que a gente pode ir. Muitas portas a palavra nos abre o nosso entendimento. Mas, ao apresentar ao Senhor esta palavra, Ele me fez a seguinte pergunta: o que nós priorizamos no nosso relacionamento com o Senhor? Qual é a minha prioridade quando eu me relaciono com o Senhor Jesus? Qual que é a importância que Jesus tem para a minha vida? Essas palavras, ouvidas sim, quando a gente ouve ela de primeira, e você está despercebido, não causa muito impacto. Mas quando o seu coração está sensível, e o Senhor te faz essa pergunta: qual que é a importância que eu tenho na sua vida? Eu não posso anunciar neste lugar a palavra que não foi anunciada a mim. Então a pergunta é: como estamos tratando a presença? Estamos com Ele por causa da sua bênção, por causa do seu poder? Ou porque queremos a sua presença? Quando nós estamos falando de presença, parece uma palavra, né? Presença. Mas quando nós estamos falando da presença, nós estamos falando da pessoa de Jesus. Nós não estamos falando do que Ele faz, o que Ele tem, o que Ele pode. Nós estamos falando de quem Ele é. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é uma prateleira de supermercado, de loja que você vai e pega tudo o que você precisa? Ou Ele é alguém que você tem um lugar em sua casa? Um lugar na sua vida, um lugar no seu coração. Então, que tipo de relacionamento nós estamos tendo com Jesus? E o importante, antes da gente ler a palavra, é importante a gente trazer à nossa mente que Jesus, a gente não consegue diante dele usar nenhum tipo de máscara. Nós não conseguimos maquiar a nossa natureza para ela parecer mais agradável. Ele nos vê exatamente como nós somos. As nossas vestes diante dele não subsistem. Se ele não nos vestir, diante dele nós ficamos nus. Não tem como disfarçar nada. Eu posso sorrir para você e esconder os meus sentimentos. Mas diante de Jesus, na presença de Jesus, não tem como. Não tem como, a gente não consegue disfarçar aquilo que nós somos. Então, quando eu me deparei com a situação do Noah, eu falei assim: nossa, meu Deus, antes a gente era mais assim, testado, né? Na hora do louvor, a gente escolhia uma música para cantar e o negócio ardia. A gente escolhia uma música e a gente era aprovado nela. Eu falei: Senhor, eu nem ministrei a palavra, Senhor, eu já estou sendo provada. Porque a pergunta era: você quer a presença de Jesus? Você quer a pessoa de Jesus ou você quer só a bênção? E essa palavra ficou, tem dias que ela está no meu coração. Porque na presença de Jesus, as coisas são diferentes. Quando nós almejamos só aquele que nos favorece, aquele que nos ajuda, porque, gente, é da personalidade de Jesus, sabe, abençoar. Ele é abençoador.
Ele é abençoador. Onde ele chega, gente, tem bênção, não tem como. Sabe, se você tocar nele na orla do seu vestido, sai virtude. A sua palavra tem autoridade. É inevitável você não ser abençoado na presença de Jesus. Mas quando nós chegamos perto de Jesus, a primeira coisa que ele faz é nos trazer alívio. Já percebeu? Você entra sobrecarregado. Você entra curvado. Às vezes o coração está moído. A alma está esmagada de tanto sofrimento. Mas aí chega a presença e ele traz um consolo. Ele traz um conforto e vai te abraçando, vai te envolvendo, vai te trazendo um alívio tão grande. Esse é o seu poder. Esse é o poder da presença. Mas se nós pararmos só aí em nosso relacionamento, em sermos apenas aliviados, a gente volta. E depois nós enfiamos debaixo de cargas mais pesadas ainda. Agora, porque quando a gente começa a relacionar com Jesus, Jesus me alivia, Jesus me cuida, Jesus me ajuda, Jesus me faz, Jesus me serve, Jesus, é sempre pedindo. A gente não está relacionando com Jesus. Estamos apenas nos relacionando com aquele que Ele pode fazer com as mãos dEle, com o poder. Nós estamos buscando o Senhor pelo seu poder. Agora, nós precisamos buscar perpetuamente, ou seja, continuamente, a sua presença. Porque a presença é diferente. Você chega cansado, fadigado, a presença te alivia, mas a presença te ensina. É muito mais fácil a gente querer um Deus abençoador, sabe, uma bênção do Senhor, mas não querer nada, nenhum comprometimento com o Deus que abençoa. Sabe por quê? Porque o poder, ele exige fé para se manifestar. Mas a presença exige renúncia. Para você ter a presença, você precisa ser capaz de renunciar. Num culto onde não há renúncia, a presença não se manifesta. A minha oração para o culto de hoje é que tivesse pessoas aqui capazes de renunciar para que a presença se manifestasse. O quanto você está habilitado para renunciar, o quanto você está disposto a renunciar, é o quanto você vai ter da presença. Você pode estar em pecado e ter fé. Você pode estar com a vida toda errada e ter fé. E você pode receber sim a bênção. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se você tocar nele com fé, Ele vai te responder. Mas você não vai levar para casa. Você não vai cultivar um relacionamento se sua vida e se sua escolha foi só apenas um toque. A gente precisa, ó Deus, pedir ao Senhor que habilite o nosso coração, gente, para a gente amar a presença. Quando nós falamos da presença, estamos falando de Jesus. E sabe quem manifesta a pessoa de Jesus para nós? O Espírito Santo. Tudo que no meu esboço aqui, depois se vocês quiserem ver, o que foi ministrado no louvor está aqui. Está aqui. Porque é o mesmo Deus. É a mesma presença. Aleluia. Nós não podemos parar apenas no primeiro passo. Recebi o alívio e estou pronto. Aleluias. Eu quero que... Eu só vou fazer menção, você não precisa abrir. Sobre a arca.
A Magna estava ministrando e ela falou: olha, quando Davi foi buscar a arca, ele juntou todo o povo, de uma extremidade à outra, e falou: vamos buscar a arca. Ele juntou o povo e foi buscar a arca. Uzai e Aô foi conduzindo o carro de boi, e quando chegou em Quidom, os bois tropeçaram, Uzá foi segurar a arca, ele foi fulminado. Davi ficou muito triste, porque um deles morreram. Então ele falou: como eu trarei a presença, como eu trarei a arca do meu Deus a mim? Como é que eu vou conduzir essa arca? Então ele decidiu deixar essa arca na casa de Obed-edom. E ele voltou para a sua cidade. Mas depois, ele ficou muito triste. Eu perguntei: Senhor, mas qual que é o problema? Davi sabia que a arca representava a presença. Só que havia dois entendimentos naquela época. Quando a arca estava presente, era sinônimo de vitória. O povo via o poder de Deus, destruía os inimigos. A arca no território dos inimigos trouxe úlceras, trouxe enfermidades. Poder. Para quem não compreende a presença, você vê apenas o poder de Deus. Mas quando Davi se perguntou: como é que eu vou trazer essa arca sem que ninguém morra? Aí ele fez pela segunda vez, a segunda tentativa. Sabe como é que ele fez? Ele foi, chamou os cabeças dos levitas, chamou os sacerdotes e mandou santificar, porque iam trazer a presença. A presença, ela exige santificação, ela exige santidade. Não se carrega a presença de qualquer maneira. A presença é carregada como é ordenada pelo Senhor. A presença, você carrega a presença nos ombros, não é no carro de boi. Foi estabelecido. E se você quer andar de acordo com a presença, escuta quem estabeleceu. Aleluia. Ele juntou da primeira vez todo o povo, não fez distinção. Mas a segunda vez ele juntou quem pode carregar a presença. Não é a multidão que carrega a presença, é os escolhidos, os separados, os santificados que carregam a presença. Não é qualquer pessoa que carrega a presença. É quem Deus separou, é quem Deus ungiu, é quem Deus escolheu. Você faz parte dos escolhidos ou apenas da multidão? A multidão fica fascinada com o poder. Mas quem carrega a presença no ombro, ele sabe o peso da glória de Deus. Ele sabe quanto custa. Porque a presença custa, ela não é de graça. A presença custa renúncia e santidade. Você quer a presença? Você quer a presença? Renuncia. Aleluia. Não se pode. Mas antes dele chegar, antes da arca chegar, sabe o que ele fez? Ele preparou um lugar. Ele preparou um lugar para a arca repousar. Na nossa vida também tem que ser assim. Nós precisamos ter um lugar de primazia, um lugar de privilégio. É privilégio mesmo, porque é um privilégio ter a presença na nossa vida. Aleluia. Então agora eu te convido a abrir o texto que nós vamos ler. No Evangelho de Lucas. O capítulo 19.
Glória seja dada ao nome do Senhor. E eu estava, essa palavra, presença versus poder, ficou muito latente na minha mente. E eu já tinha feito outros estudos sobre isso. Mas eu resolvi dar uma olhadinha no significado da palavra poder. Poder significa no nosso dicionário, né? Porque a gente está no Brasil, né? Vamos usar o Aurélio. Ter facilidade de fazer, possibilidade de fazer, ter a força de mandar, influenciar, exigir, ser dono, ter decisão, comando e a facilidade para realizar, ter posse, domínio e governo. Presença é estar junto, é estar presente, é comprometimento. Eu fiquei pensando assim, então por que nós ficamos tão fascinados com o poder? Foi essa pergunta que eu fiz, Deus, por que nós ficamos tão fascinados com o poder? Porque o poder facilita a nossa vida. Ô gente, se eu tivesse que lidar com a tropa do inferno sozinha, eu seria esmagada. Mas é o poder de Deus que vai adiante o tempo todo. O Senhor não tem nenhum problema que a gente peça ou busque a Ele e o seu poder, não tem nenhum problema contra isso. O que nós não podemos é apenas parar nessa parte. Nós devemos buscar continuamente a sua presença. Eu quero ler aqui Lucas 19, a partir do verso 1 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Ele desceu rapidamente e recebeu-o com alegria. Todo o povo viu isso e começou a queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. Glória a Deus. Quando eu pedi ao Senhor exemplo no Novo Testamento de quem buscou a sua presença, Ele me deu o exemplo de Zaqueu. Zaqueu, ele ouviu falar. Quando você ouve falar, você está ouvindo falar do poder. Cura os enfermos, limpa os leprosos, dá vista aos cegos, levanta os coxos e os paralíticos. Zaqueu ouviu a fama poderosa de Jesus. Ele falou: eu quero ver. Quem quer ver? Ô gente, nós cantamos assim: eu quero ver. Eu falei: tá certinho, eu quero ver. Eu falei assim: eu quero ver. Eu quero ver. Zaqueu era um homem rico, influente, um publicano, alguém que ocupava um cargo no governo. A multidão tampava Jesus. E ele era de baixa estatura, o menino era pequeno mesmo, um homenzinho. E o que eu aprendo com Zaqueu? Que para se ter a presença é preciso renunciar. Primeira coisa é o status social. Primeira coisa que ele teve que renunciar. Imagina um homem importante, um homem riquíssimo, pendurado numa árvore para ver Jesus. Sabe, a presença, ela exige renúncia. Zaqueu teve que renunciar à sua posição social. Ele não priorizou o seu status diante do povo. Como era um homem rico, ele poderia ter mandado chamar
olha, vai lá e busca o Nazareno, como os outros, busca o Jesus lá e fala com ele que eu quero ver. Ele podia ter falado, não, vou esperar da noite e vou lá ver ele. Não. Ele falou, onde que ele vai passar? Eu vou vencer a dificuldade e vou lá ver. Em cima de uma árvore. O sicômoro, ou a figueira brava, é uma árvore muito grande. Ele teve que renunciar à sua segurança. E se eu cair? Se eu desabar lá de cima? Ele teve que renunciar o medo do perigo. Ah, não, isso é muito perigoso. O que vão pensar de mim? Um homem rico em cima de uma árvore. Mas se você não estiver disposto a renunciar a tudo que te impede, você não vai ver Jesus. Tudo que impedia ele. Aqui eu aprendo que quem quer ver Jesus, quem quer ter a presença de Jesus, ela não cria impedimentos, ela elimina barreiras. Não cria justificativa, não, eu sou assim mesmo, eu tenho as minhas dificuldades. Quem quer ver Jesus não coloca a família em primeiro lugar. Ah, eu não posso por causa da minha família, por causa do meu emprego, por causa disso ou por causa daquilo. Quem quer Jesus, quebra tudo, rompe tudo. Como diz o irmão, ele passa o rodo e limpa o caminho. Ele teve que vencer a dificuldade por ser pequeno. Ele teve que vencer o medo. E quando ele tomou essa iniciativa, gente, o que eu mais amo em Jesus é a fidelidade. Quando ele deu o passo, Jesus parou no meio da multidão e falou, Zaqueu. Jesus o chamou pelo nome. Não falou assim, você aí, homenzinho. Falou, Zaqueu, desce depressa. Sabe o que aconteceu? Quem quer ver a presença sabe seu nome, sabe seu endereço. E sabe o que mais? A presença soberana, ela que escolhe, eu quero ficar em sua casa. Quando você elimina as barreiras para ver Jesus, ele escolhe ficar na sua casa. A escolha é dele. Às vezes nós falamos, eu quero Jesus, eu quero levar Jesus para casa, mas nenhuma barreira é removida, nenhum gesto é feito. Mas quando a gente renuncia todas as distrações, ele nos vê no meio de uma árvore frondosa, pequeno. Ele chama pelo nome, manda descer, porque vai se hospedar na nossa casa. Aleluia. E aí você pensa assim, nossa, parou aí a renúncia, parou aí? Não parou não, meus irmãos. Quando a presença vai para casa, quando a presença de Jesus, quando a pessoa de Jesus é levada para casa, aí começa outro processo, a renúncia, não mais diante do povo, mas a renúncia interna. Sabe, ele falou assim, olha, diante de Jesus, o povo estava preocupado, ele se hospedou aí, olha, com o pecador. E Zaqueu não estava ouvindo o que a multidão estava falando, ele estava prestando atenção em Jesus. Ele falou assim, Senhor, olha, eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres. Começou uma transformação dentro dele. Ele começou a renunciar o amor ao dinheiro, o amor à riqueza.
Ele falou assim: olha, quem está dentro da minha casa é maior do que as minhas riquezas. O que está aqui na minha casa, a minha riqueza não significa nada, eu vou dar a metade para os pobres. E a outra metade, se alguma coisa, se alguém eu extorquir, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele desapegou do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Ele desapegou, ele renunciou à ganância, porque ele ia distribuir a metade, e a outra metade, ele ia, se alguém aparecesse lá, ele falou: olha, é 4 vezes mais que eu vou restituir. A transformação começa dentro. Quando Jesus vai para a nossa casa, Ele começa a desestruturar tudo aquilo que a gente, que o nosso costume, que as nossas escolhas foram orquestrando dentro de nós. Zaqueu experimentou uma transformação nos seus interesses. Porque o que limita a gente hoje são os nossos interesses. O que eu quero. E se para eu ter Jesus na minha casa, eu tiver que abrir mão dos meus interesses, daquilo que eu acho importante, é melhor ficar só com o poder. É melhor Ele só me abençoar, é melhor só ir na igreja, é melhor não me envolver, é melhor continuar nu. É melhor não me comprometer, porque a presença, ela vai me custar tudo. Para ter Jesus, mas não é tudo o que Deus tem para você, é tudo que você acumulou na sua vida. A presença, ela só agrega o plano de Deus. O que Deus tem é melhor, é perfeito. O que Deus tem não pode ser frustrado. É isso que a presença traz. E o mais engraçado é que a gente quer tanto ser bem-sucedido, mas inverte o negócio, gente. A última canção que nós cantamos, se eu ganhar o mundo inteiro, mas eu perder, se eu perder Jesus, se eu perder a sua presença, o que acontece? Eu não tenho o quê? Nada. A presença traz o arrependimento. E quem se arrepende é salvo. A presença de Jesus traz arrependimento. E quem se arrepende é salvo. Muita gente no meio daquela multidão recebeu milagres. Jesus até, quando Ele curou o paralítico lá no tanque, falou assim com ele: olha, vai, né? E vê se não te acontece algo pior. Vigia. Estou te curando. Mas vai. E vê se não vai te acontecer coisa pior do que essa paralisia de 38 anos. Porque nós podemos receber milagres e passar a eternidade sem Deus. Nós podemos usar o poder de Deus para fazer coisas incríveis. Para levantar os mortos, os paralíticos, abrir a visão dos cegos. Nós podemos usar o poder. Mas poderemos ficar do lado de fora, batendo na porta, e lá de dentro ouvir: olha, eu não te conheço. Porque quem busca, o que acontece? Eu perguntei ao Senhor: meu Deus, eu cresci em meio a tantas pessoas que fizeram coisas incríveis e desistiram e caíram e sumiram. Mas se a gente não priorizar, enquanto você está buscando a presença, você tem o poder. Enquanto você está buscando a presença, você tem a autoridade. Você só não pode distrair com o poder de Jesus que está com você. Muitos homens acharam que o poder pertencia a eles. Por isso caíram.
Porque quando a gente fica de olho na presença, a presença nos ensina. Mateus registrou o que Jesus falou assim: olha, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas aí ele fala o quê? Tomai sobre vós o meu quê? Jugo. Anda junto comigo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A gente para na primeira. Voa Jesus, receba alívio. Mas agora andar com Ele, aprender com Ele, exige o quê? Renúncia. Primeira parte, nós experimentamos o poder de Jesus. Na segunda parte desse texto, nós experimentamos o poder da presença. A gente aprende. A presença ensina. Eu gritei tanto hoje no louvor. Minha garganta está reclamando agora. Mas a presença de Deus, ela nos ensina. Quem tem a presença, foi ministrada aqui. Eu falei assim: Magna está dando spoiler da minha mensagem. Quem prioriza a presença, faz no poder dele. Ninguém vê a pessoa. Fala assim: nossa, fulano tá bombando. Não, a pessoa vê Jesus. Quando você vê uma pessoa humilde, fala assim: nossa, o que é a humildade de trás? A pessoa de Jesus. Quanto mais você se parece com Jesus, aprende com Jesus, mais o mundo vê Jesus. E nós devemos desejar essa presença mais do que tudo. Porque o Evangelho é relacionamento. O Evangelho não é uma troca. Não é uma troca. O Evangelho é relacionamento. E quanto mais nós nos relacionamos com Jesus, quanto mais nós temos a sua presença, a pessoa dele, quanto mais nós desfrutamos, a multidão desfrutou do poder de Deus. Mas os discípulos desfrutaram da presença. Então eu aprendo que quando eu me comporto como a multidão, que eu corro atrás do pão, que eu corro só atrás do milagre, eu não sei apreciar o valor de ter Jesus sentado na minha casa, conversando com os meus. Eu não sei apreciar. Eu não tenho coração quando eu não conheço o valor da presença. Eu não tenho coragem de quebrar o meu vaso de alabastro. Eu não tenho coragem de pegar as coisas caras e colocar aos pés de Jesus. Quando eu não conheço o valor da presença, eu não preciso me preocupar com quanto ela me custa. Quando não conhecemos, mas quando você aprende o quanto vale Jesus, o quanto a sua presença é preciosa, a sua presença é sublime, é incomparável. Não se pode explicar o quanto a gente não consegue expressar o quanto Jesus é precioso. Porque na nossa mente carnal é muito melhor o poder. Porque na nossa cabeça o poder, ele não deixa o fogo nos queimar. Não deixa a gente ser lançado na fornalha anais. Mas o que a Bíblia nos ensina é que a presença, ela não nos poupa da fornalha. Isso eu aprendi hoje.
A presença não nos poupa da fornalha. A presença vai com a gente para a fornalha. A presença atravessa o mar vermelho com a gente. A presença vai no deserto guiando de dia e de noite. A presença é mais preciosa do que os milagres. A presença vale mais. Não se pode comparar, não se pode comprar. A presença tem que ser desejada. A presença, só tem a presença quem deseja. Quem deseja a presença tem. Eu oro para que nessa noite, nesta assembleia, tenha corações que desejem a presença mais do que tudo. Nós devemos ser sinceros, nós temos experiência, referência de sentimento e de vontade do quanto nos vale o ouro. A grama, gente, está quase R$800, tá? Você tem valor, você tem ideia de quanto vale o ouro. A cotação, todo dia você tem que avaliar. A cotação do dia, 1 grama de ouro vale R$800. Tem gente arriscando a vida. Tem gente que já morreu por causa do ouro, mas não deu um passo por causa da presença. Porque nós temos referência do quanto vale o ouro, quanto vale o dinheiro. Porque nós temos boletos, porque nós temos hipotecas, nós temos as contas, nós temos que subsistir nessa terra. Então a gente tem essa referência. Mas nós precisamos da referência do quanto vale a presença. E isso é só o Espírito Santo que pode te mostrar. Se você quer ver o quanto vale a presença, comece a desejá-la. Ela pode não te poupar da fornalha, mas ela vai estar com você no meio do fogo. Você pode não ser poupado do deserto, mas ela vai te guiar de dia e de noite. Ela vai te ensinar. A presença ensina. A presença estava ensinando Israel a confiar no Deus. A presença ensinou Sadraque, Mesaque e Abednego a continuar a ser fiel a Deus, porque Ele é real, Ele era presente. Valia a pena. A presença nos ensina o que nós precisamos ser. Se você está disposto a aprender, você pode levar hoje a presença para casa. Se a gente falar, quem quer levar a bênção para casa? Todo mundo leva. Você vai levar uma bênção para casa, uma bênção. Mais do que a bênção, leve o abençoador. Leve Jesus. Quando você escolhe eliminar as barreiras que te impedem de ver Jesus, Jesus te vê e escolhe ficar na sua casa. Às vezes as coisas lá não dão certo, porque você só quer que o poder de Deus opera lá. Às vezes as coisas não estão funcionando bem, porque você só quer o poder de Deus lá agindo, resolvendo seu problema, fazendo tudo. Deus não tem filhos mimados. Deus tem filhos ensináveis. E quando você leva a presença, você aprende. Que mesmo que as coisas estejam difíceis, a presença vai te ensinar como sair daquele lugar de angústia. Vai te ensinar a sair do quadro de depressão. Não existe nada, não fica o pecado. Eu vi sair da casa de Zaqueu a ganância. Eu vi sair de lá a avareza, o amor ao dinheiro, coisas difíceis de arrancar do homem, de um homem rico. Eu vi sair. Vocês não viram, não? Vocês não viram, não? Sabe por quê? Porque Jesus estava lá. Jesus estava lá. E não importa qual seja o mal que esteja lá na sua casa, ditando as normas, dizendo quem você é,
Para toda a multidão ele era o publicano, o pecador, o corrupto, que não valia nada. Essa era a fama que ele tinha, o ladrão. Mas quando chegou à presença, agora ele é um homem justo. Agora ele é um homem honesto. Talvez o vício, a bebida está comandando lá, mas leve a presença. Deseja a presença. E aí você vai ver o liberto. Ali já vai o liberto. Ali já vai alguém transformado. A presença transforma. A presença de Jesus transforma. Qualquer pessoa, qualquer ambiente. Se você quer ver pessoas transformadas, leve Jesus para o seu ambiente de trabalho. Leve Jesus para o seu ambiente, para a sua casa, onde você for. Faça presença. O pastor falou, olha, eu não quero que a presença me acompanhe. Eu quero seguir a presença. Que essa seja a vontade de todo o povo de Deus nessa noite. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, pastor.